A chuva era tão caótica quanto tudo ao meu redor. Ele levou nosso dinheiro e a estabilidade. Naquele momento, perder o medo era minha única saída. Mal sabia que mudaria tudo para sempre. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite sombria. Eu, Mariana, uma mulher de 35 anos com 3 filhos pequenos, caminhava pelas ruas encharcadas, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Há apenas uma semana, meu marido, Ricardo, havia desaparecido, levando consigo nossas economias e deixando-nos sem nada, além de dívidas e corações partidos. "Mamãe, estou com frio", murmurou Sofia, minha filha mais nova de apenas 4 anos, agarrada à minha perna enquanto eu tentava protegê-la com um guarda-chuva desgastado. Lucas, meu filho do meio de 8 anos, segurava firmemente a mão de sua irmã mais velha, Beatriz, de 12 anos. Seus olhos refletiam uma mistura de medo e determinação que me partia o coração. Nenhuma criança deveria passar por isso. "Só mais um pouco, meus amores", eu sussurrei, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Vamos encontrar um lugar para ficar esta noite." Continuamos nossa jornada pela cidade, passando por ruas cada vez mais luxuosas. As mansões imponentes pareciam nos observar com desdém, lembrando-nos cruel e silenciosamente de nossa situação desesperadora. Foi então que avistei uma propriedade particularmente impressionante. Um portão de ferro forjado se erguia majestosamente, protegendo uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Impulsivamente decidi tocar a campainha. O que eu tinha a perder? Após alguns momentos de silêncio tenso, uma voz grave e autoritária ecoou pelo interfone. "Quem está aí?" Engoli em seco, reunindo coragem para responder. "Boa noite, senhor. Meu nome é Mariana. Estou aqui com meus 3 filhos. Nós não temos para onde ir esta noite. Será que o senhor poderia nos ajudar? Nem que seja apenas com um lugar coberto para passarmos a noite?" O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu podia sentir os olhares ansiosos dos meus filhos sobre mim, suas pequenas mãos apertando as minhas com força. Finalmente, a voz voltou, desta vez com um tom ligeiramente mais suave. "Entrem." O portão se abriu lentamente, revelando um caminho de pedras que levava à entrada principal da mansão. Enquanto caminhávamos, notei um homem observando-nos através de uma janela no 2º andar. Seu rosto era uma máscara de curiosidade e desconfiança. Ao chegarmos à porta da frente, fomos recebidos por uma senhora de meia idade, vestida com um uniforme impecável de governanta. "Boa noite", ela disse, seu tom formal, mas não hostil. "O Sr. Eduardo os receberá na sala de estar. Por favor, me sigam." Entramos em um hall de entrada suntuoso, com um piso de mármore reluzente e um lustre de cristal que brilhava suavemente acima de nós. As crianças olhavam ao redor com espanto, momentaneamente esquecendo o frio e o cansaço. A governanta nos conduziu a uma sala espaçosa, decorada com móveis elegantes e obras de arte que pareciam valer mais do que tudo o que eu já possuíra na vida. E lá, sentado em uma cadeira de rodas perto da lareira, estava o homem que eu havia visto na janela. Eduardo, como a governanta o chamara, era um homem imponente, apesar de sua condição. Seus olhos escuros nos examinaram atentamente, seu rosto uma mistura de curiosidade e cautela. Então, ele começou, sua voz ecoando na sala silenciosa. "Vocês precisam de um lugar para ficar." Não era uma pergunta, mas eu assenti mesmo assim. "Sim, senhor. Só por esta noite, se possível. Prometo que partiremos pela manhã." Ele ergueu uma sobrancelha, estudando-nos por um momento, antes de se voltar para a governanta. "Dona Carmen, prepare o quarto de hóspedes no térreo e traga algo para eles comerem." Meu coração disparou com alívio e gratidão. "Muito obrigada, senhor. Não sei como agradecer." Eduardo levantou uma mão, interrompendo-me. "Não me agradeça ainda. Amanhã conversaremos sobre sua situação e o que podemos fazer a respeito." Enquanto Dona Carmen nos guiava para o quarto, eu não pude deixar de me sentir esperançosa pela primeira vez em dias. Talvez, apenas talvez, este fosse o começo de algo novo para minha família. Naquela noite, deitada em uma cama macia com meus filhos finalmente dormindo pacificamente ao meu lado, eu refleti sobre os eventos que nos trouxeram até ali. A traição de Ricardo, nossa luta para sobreviver e agora,
esta inesperada gentileza de um estranho. O som da chuva contra as janelas era reconfortante agora, não mais ameaçador. Fechei os olhos, permitindo-me um momento de esperança. Amanhã seria um novo dia, e com ele, talvez, um novo começo para todos nós. Enquanto o sono finalmente me envolvia, eu não podia imaginar como aquela noite mudaria nossas vidas para sempre. A mansão que nos abrigava da tempestade se tornaria o cenário de uma jornada que nenhum de nós poderia ter previsto. Uma jornada de cura, crescimento e, quem sabe, até mesmo de amor. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. Acordei antes das crianças, o sol nascente lançando uma luz dourada através das cortinas de seda. Por um momento fiquei desorientada, até que as memórias da noite anterior inundaram minha mente. Levantei-me silenciosamente, ajeitando minha roupa amassada o melhor que pude. Olhei para meus filhos, ainda adormecidos, seus rostos serenos pela primeira vez em dias. Um nó se formou em minha garganta. O que o futuro reservava para nós? Uma leve batida na porta interrompeu meus pensamentos. Era Dona Carmen, a governanta. "Bom dia, senhora", ela disse em voz baixa. "O senhor Eduardo gostaria de vê-la na biblioteca assim que estiver pronta. As crianças podem tomar café na cozinha quando acordarem." Assenti, agradecendo-a. Com um último olhar para meus filhos, segui Dona Carmen pelos corredores da mansão. A biblioteca era um cômodo impressionante, com estantes do chão ao teto repletas de livros. Eduardo estava lá, sua cadeira de rodas posicionada perto de uma grande janela que dava para o jardim. "Bom dia, Mariana", ele disse, seu tom neutro. "Espero que tenham dormido bem." "Sim, senhor. Muito obrigada pela sua generosidade", respondi, sentindo-me estranhamente pequena naquele ambiente imponente. Eduardo me estudou por um momento antes de falar. "Conte-me sua história. Como você e seus filhos acabaram nessa situação?" Respirei fundo, reunindo coragem para reviver os eventos dolorosos dos últimos dias. Contei a ele sobre Ricardo, nosso casamento aparentemente feliz, e como tudo desmoronou quando ele desapareceu, levando nossas economias. Ele simplesmente foi embora, concluí, lutando contra as lágrimas. Sem explicação, sem adeus. Deixou-nos com nada além de dívidas e corações partidos. Eduardo ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de neutralidade. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. "É uma história triste, Mariana", ele finalmente disse, "mas também bastante conveniente. Como posso ter certeza de que não é uma elaborada tentativa de se aproveitar da minha bondade?" Senti como se tivesse levado um tapa. "Senhor, eu nunca..." Ele ergueu uma mão, interrompendo-me. "Não me entenda mal. Quero ajudar, mas também preciso ser cauteloso. Você entende, não é?" Engoli em seco e assenti. Claro que ele tinha razões para desconfiar. "Tenho uma proposta para você", ele sabia sobre Eduardo nós. Continuou. "Estou precisando de uma nova cuidadora. Alguém que possa me ajudar com tarefas diárias, acompanhar-me em compromissos e principalmente ser uma companhia. O trabalho inclui moradia para você e seus filhos, além de um salário justo." Meu coração acelerou. Era mais do que eu poderia ter esperado, mas... "Isso é muito generoso", eu disse, hesitante. "Mas eu não tenho experiência como cuidadora. E meus filhos... Seus filhos são bem-vindos aqui", Eduardo respondeu. "Quanto à experiência, você pode aprender. O que preciso é de alguém confiável e dedicado. Você terá um período de experiência, é claro. Se não funcionar, nos separaremos sem ressentimentos." A oferta era tentadora, quase boa demais para ser verdade. Mas olhando nos olhos de Eduardo, vi algo além da desconfiança inicial. Uma solidão que ecoava a minha própria. "Eu aceito", disse finalmente. "E prometo que não irá se arrepender." Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Eduardo. "Espero que não. Dona Carmen lhe mostrará seus deveres e as regras da casa." Nas semanas que se seguiram, mergulhei de cabeça em meu novo papel. Aprendi a ajudar Eduardo com sua rotina diária, desde a administração de medicamentos até o acompanhamento em sessões de fisioterapia. As crianças, por sua vez, aos poucos se adaptavam à nova vida. Beatriz, minha filha mais velha, passou a frequentar a escola local,
revelando um talento surpreendente para a arte. Lucas, sempre curioso, ficava fascinado com os livros da biblioteca, passando horas folheando enciclopédias e atlas. E a pequena Sofia, com sua alegria contagiante, parecia trazer uma nova luz para a mansão antes tão sombria. Eduardo, inicialmente distante e formal, começou a mostrar sinais de abertura. Percebi que por trás de sua fachada austera havia um homem inteligente e, por vezes, até engraçado. Aos poucos, nossas conversas se estendiam além das obrigações profissionais. Uma noite, enquanto o ajudava a se preparar para dormir, Eduardo me surpreendeu com uma pergunta. Mariana, você já se perguntou por que aconteceu o acidente que me deixou nesta cadeira? Hesitei, pega de surpresa. Confesso que sim, mas não quis ser intrometida. Ele suspirou, seu olhar perdido em lembranças distantes. Foi há 5 anos. Eu era diferente. Obcecado com trabalho, dinheiro, sucesso. O acidente mudou tudo. Às vezes me pergunto se foi algum tipo de punição do destino. Não diga isso, respondi, sentindo uma onda de compaixão. Ninguém merece passar por algo assim. Eduardo me olhou, seus olhos brilhando com uma emoção que não pude decifrar. Talvez. Mas talvez também tenha sido necessário para que eu aprendesse o que realmente importa na vida. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre como nossas vidas haviam se entrelaçado de maneira tão inesperada. Eduardo, um homem marcado por sua própria tragédia, oferecendo um novo começo para minha família despedaçada. Mas enquanto a mansão começava a se sentir como um lar, uma sombra pairava no fundo de minha mente. Ricardo ainda estava lá fora, em algum lugar, e eu não podia evitar o temor de que, um dia, ele pudesse reaparecer e ameaçar a frágil felicidade que começávamos a construir. Com esse pensamento inquietante, adormeci, sem saber que em breve enfrentaríamos desafios que testariam não apenas nossa determinação, mas também os laços que estávamos formando neste novo capítulo de nossas vidas. Os dias na mansão de Eduardo se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Cada amanhecer trazia consigo uma nova oportunidade de construir algo que eu jamais imaginara possível. Um lar verdadeiro para meus filhos e, surpreendentemente, para mim mesma. Beatriz, minha primogênita, floresceu de maneira extraordinária. Seu talento para a pintura, antes apenas um passatempo, tornou-se uma paixão ardente. Eduardo, notando seu entusiasmo, contratou um professor particular para aprimorar suas habilidades. Ver minha filha mergulhada em telas e cores, seus olhos brilhando com uma luz que eu temia ter se apagado após a partida de Ricardo, era como um bálsamo para meu coração ferido. Mãe, olha só o que eu pintei hoje! Exclamou Beatriz uma tarde, correndo em minha direção, com uma tela ainda úmida nas mãos. Era uma paisagem da mansão, vista do jardim, com pinceladas vibrantes e emocionais que capturavam não apenas a beleza do lugar, mas também o sentimento de pertencimento que começávamos a nutrir. É lindo, meu amor, respondi, abraçando-a com cuidado para não manchar a pintura. Você tem um dom incrível. Lucas, por sua vez, desenvolveu uma amizade inesperada com Eduardo. O menino tímido que chegara à mansão meses atrás, agora passava horas na biblioteca, absorvendo conhecimento como uma esponja. Eduardo, revelando uma paciência que eu não suspeitava que possuísse, respondia incansavelmente às suas perguntas intermináveis sobre história, ciência e filosofia. Sabe, Mariana, Eduardo me disse uma noite, enquanto observávamos Lucas debruçado sobre um livro de astronomia. Seu filho me lembra muito de mim quando jovem. Essa sede de conhecimento é inspiradora. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Obrigada por incentivá-lo, Eduardo. Você não imagina o quanto isso significa para ele, para todos nós. A pequena Sofia, com seus 4 anos de inocência e alegria contagiante, tornou-se o raio de sol da mansão. Sua risada ecoava pelos corredores, trazendo vida a um lugar que, segundo Dona Carmen, há muito tempo não conhecia tal alegria. Um dia, enquanto eu auxiliava Eduardo com seus exercícios de fisioterapia, Sofia entrou correndo na sala, carregando um buquê improvisado de flores do jardim. "Tio Eduardo!" ela gritou, ignorando completamente meus protestos sobre não interromper a sessão.
Eu trouxe flores para você ficar feliz e sarar logo. Vi os olhos de Eduardo se encherem de lágrimas, enquanto ele aceitava o presente, sua voz embargada ao agradecer. Naquele momento, percebi que não éramos os únicos sendo curados naquela casa. Minha relação com Eduardo também evoluía, transcendendo os limites de empregada e patrão. Nossas conversas, antes limitadas a assuntos práticos, agora se estendiam noite adentro, abordando sonhos, medos e esperanças. Uma noite particularmente difícil, quando as lembranças de Ricardo ameaçavam me sufocar, encontrei-me desabafando com Eduardo na varanda. Às vezes me pergunto se fiz algo de errado, confessei. As lágrimas que eu tanto tentara conter finalmente escapando. Se de alguma forma eu o afastei? Se... Mariana. Eduardo interrompeu gentilmente, sua mão encontrando a minha. A falha não foi sua. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para o compromisso, para o amor verdadeiro. Ricardo perdeu algo precioso, mas a perda é dele, não sua. Suas palavras, embora simples, tocaram algo profundo em mim. Pela primeira vez desde que Ricardo partira, senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse ser mais do que a mulher abandonada, mais do que uma vítima das circunstâncias. No entanto, nem tudo eram flores. A irmã de Eduardo, Cristina, uma mulher elegante e de olhar penetrante, começou a fazer visitas mais frequentes à mansão. Seu olhar de desaprovação quando me via era inconfundível. Eduardo, querido, ouvia dizer um dia, pensando que estavam sozinhos. Você não acha que está sendo ingênuo? Essa mulher e seus filhos? Como pode ter certeza de que não estão apenas se aproveitando de você? Contive a respiração, esperando a resposta de Eduardo. Cris, ele respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu entendo sua preocupação, mas Mariana e as crianças trouxeram algo a esta casa que eu nem sabia que faltava. Confio nela e peço que você respeite minha decisão. Aquelas palavras acenderam uma chama de esperança em meu peito. Talvez, neste novo capítulo de nossas vidas, pudéssemos realmente construir algo duradouro. Mas o destino tinha outros planos. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto todos desfrutávamos de um piquenique no jardim, o interfone da mansão tocou. A voz que ecoou pelo aparelho fez meu sangue gelar. Oi, sou eu, Ricardo, vim ver meus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Eduardo, seu rosto uma máscara de preocupação e algo mais. Ciúme? As crianças confusas olhavam de mim para o interfone. Naquele momento, percebi que a paz que havíamos construído estava prestes a ser abalada. O passado que eu tanto tentara deixar para trás havia nos alcançado, trazendo consigo uma tempestade de emoções e desafios que testariam os laços que formamos. Com o coração acelerado, levantei-me, determinada a enfrentar o que quer que viesse a seguir. Afinal, não éramos mais os mesmos de meses atrás. Havíamos crescido, nos fortalecido, e juntos, talvez pudéssemos enfrentar até mesmo os fantasmas do passado. Vou atender, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. É hora de encararmos isso de frente. Enquanto caminhava em direção ao portão, senti o olhar de Eduardo em minhas costas, uma mistura de preocupação e apoio silencioso. As crianças, confusas mas curiosas, nos seguiram de perto. O reencontro com Ricardo estava prestes a abrir um novo capítulo em nossa história. Um capítulo que testaria não apenas nossa força individual, mas também os laços que havíamos formado neste novo lar inesperado. O caminho até o portão pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava em meus ouvidos como um tambor, marcando a contagem regressiva para um confronto que eu tanto temia quanto ansiava. As crianças me seguiam de perto, suas expressões uma mistura de confusão e expectativa. Ao abrir o portão, lá estava ele, Ricardo, o homem que um dia jurou me amar e proteger, o pai de meus filhos, o arquiteto de nossa ruína. Seu rosto, outrora tão familiar, agora parecia o de um estranho. Mariana, ele disse, seu tom uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar. Este lugar é... culpa, talvez? O que você quer, Ricardo? Interrompi, minha voz mais firme do que eu imaginava ser capaz. Antes que ele pudesse responder, ouvi os gritos de Sofia e Lucas. Papai! Exclamaram em uníssono, correndo em sua direção.
Beatriz, no entanto, permaneceu ao meu lado, sua mão buscando a minha, seus olhos cheios de uma maturidade além de seus anos. Ricardo se ajoelhou, abraçando os dois menores, lágrimas nos olhos. Meus pequenos, como senti falta de vocês. Observei a cena com um nó na garganta. Parte de mim queria gritar, expulsá-lo, proteger meus filhos da dor que certamente viria. Mas outra parte reconhecia o direito das crianças de ver o pai, por mais que isso me dilacerasse por dentro. Ricardo, falei novamente, após dar a ele um momento com as crianças. Precisamos conversar, mas não aqui, não agora. Ele assentiu, levantando-se. Seus olhos finalmente encontraram os de Beatriz, que continuava firme ao meu lado. Oi, princesa, ele disse suavemente. Beatriz apenas o encarou, sem dizer uma palavra. Seu silêncio falava mais alto que qualquer grito. Podemos nos encontrar amanhã, sugeri, tentando manter a compostura. Tem um café no centro da cidade. Conversaremos lá. Ricardo concordou, claramente decepcionado por não ser convidado a entrar, mas sábio o suficiente para não insistir. Após mais algumas palavras com as crianças e promessas de voltar em breve, ele partiu, deixando para trás um turbilhão de emoções. Voltamos para a mansão em silêncio. Eduardo nos esperava na varanda, seu rosto uma máscara de preocupação. Está tudo bem? Ele perguntou, seus olhos buscando os meus. Assenti fracamente. Vamos conversar mais tarde, sussurrei, guiando as crianças para dentro. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, um processo mais demorado que o habitual, repleto de perguntas que eu mal sabia como responder, encontrei Eduardo na biblioteca. Ele quer ver as crianças, expliquei, desabando em uma poltrona. Marcamos de conversar amanhã. Eduardo ficou em silêncio por um momento, seu olhar perdido nas chamas da lareira. Você quer que eu vá com você? A oferta me pegou de surpresa. Eu não sei se seria apropriado, respondi hesitante. Entendo, ele disse, um leve tom de decepção em sua voz. Mas saiba que estou aqui para o que precisar. Naquela noite, o sono não veio facilmente. Memórias do passado se misturavam com medos do futuro, criando um caleidoscópio de ansiedade que me manteve acordada até o amanhecer. O encontro com Ricardo no café foi tenso, para dizer o mínimo. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, um ar de derrota que eu nunca havia visto nele antes. Eu cometi um erro terrível, Mariana. Ele começou, suas mãos tremendo levemente ao redor da xícara de café. Eu não estava bem. Achei que precisava escapar, recomeçar. Mas percebi que o que eu realmente precisava estava bem na minha frente o tempo todo. Ouvi sua explicação em silêncio. Falou sobre uma crise de meia-idade, dívidas de jogo que o sufocavam, a pressão de ser o provedor da família. Palavras que meses atrás talvez tivessem me comovido. Agora, soavam vazias. O que você quer, Ricardo? Perguntei finalmente. Uma segunda chance, ele respondeu, seus olhos suplicantes. Com você, com as crianças. Sei que não mereço, mas... Não, interrompi, surpreendendo a nós dois com a firmeza de minha voz. Não comigo. Esse barco já partiu. Mas as crianças, elas merecem ter um pai. Se você está realmente comprometido, podemos tentar arranjar visitas supervisionadas. A decepção em seu rosto era palpável, mas ele assentiu. É mais do que mereço. Obrigado, Mariana. Voltei para a mansão me sentindo estranhamente leve. Compartilhei os detalhes da conversa com Eduardo, que ouviu atentamente, oferecendo seu apoio incondicional. Nas semanas que se seguiram, Ricardo começou a visitar as crianças regularmente. Encontros no parque, tardes no zoológico, sempre sob minha supervisão vigilante. As crianças, especialmente os mais novos, estavam radiantes. Beatriz, no entanto, mantinha sua reserva. Foi durante uma dessas visitas que o destino decidiu lançar mais uma bola curva em nossa direção. Estávamos todos no parque. Eu, as crianças, Ricardo e, a pedido de Beatriz, Eduardo, quando uma mulher elegante se aproximou. Eduardo? Eduardo Mendes? Ela chamou, um sorriso iluminando seu rosto. Eduardo virou-se, surpresa evidente em suas feições. Helena? Meu Deus, quanto tempo! Observei,
uma pontada inesperada de ciúme me atingindo, enquanto os dois se abraçavam calorosamente. Helena, como logo descobri, era uma ex-namorada de Eduardo, recém-retornada ao Brasil após anos no exterior. Você está ótimo, ela comentou, seus olhos percorrendo Eduardo de cima a baixo. O acidente, ouvi falar, mas vejo que não o impediu de seguir em frente. Eduardo sorriu, um rubor leve tingindo suas bochechas. A vida continua, não é mesmo? Helena, deixe-me apresentá-la. Esta é Mariana, minha... Ele hesitou por um momento, e senti meu coração saltar uma batida. O que éramos um para o outro, afinal? Minha amiga muito especial. Ele concluiu, seu olhar encontrando o meu com uma intensidade que fez minha respiração falhar. Enquanto as apresentações continuavam, notei o olhar de Ricardo alternando entre mim e Eduardo, uma expressão indecifrável em seu rosto. Percebi naquele momento que nossa situação já complicada estava prestes a se tornar ainda mais complexa. O retorno de Ricardo e o aparecimento inesperado de Helena eram como nuvens de tempestade no horizonte de nossa recém-encontrada felicidade. Enquanto observava Eduardo conversando animadamente com sua ex, as crianças brincando com Ricardo e Beatriz lançando olhares preocupados em minha direção, não pude evitar me perguntar: será que a paz que havíamos construído na mansão resistiria às tempestades que se aproximavam? Com o coração pesado, mas determinada a enfrentar o que quer que viesse, percebi que o verdadeiro teste de nossa força, individual e coletiva, estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao encontro no parque foram uma montanha-russa emocional. A mansão, antes um refúgio de paz e recomeço, agora parecia um campo minado de sentimentos não ditos e tensões crescentes. Ricardo continuava suas visitas regulares às crianças, sempre mantendo uma fachada de pai dedicado e arrependido. No entanto, eu não podia deixar de notar os olhares que ele lançava na direção de Eduardo, uma mistura de curiosidade e algo que se assemelhava a ciúme. Eduardo, por sua vez, parecia mais distante. Nossas conversas noturnas, antes tão francas e reconfortantes, agora eram pontuadas por silêncios desconfortáveis e assuntos superficiais. O nome de Helena pairava no ar, não dito, mas sempre presente. Foi Beatriz quem finalmente quebrou o gelo numa noite, enquanto eu a ajudava com um de seus projetos de arte. Mãe, ela começou, seu pincel pausando sobre a tela. Você gosta do tio Eduardo, não é? Quer dizer, gosta de verdade? Senti meu rosto esquentar. Beatriz, é complicado. Não, não é. Ela interrompeu, com a clareza que só uma criança pode ter. Você sorri diferente quando está com ele. E ele também. Vocês parecem felizes. Suas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Apesar de todas as complicações, Eduardo me fazia feliz de uma maneira que eu não experimentava há muito tempo. E quanto ao seu pai? Perguntei suavemente, tentando entender os sentimentos de minha filha nesta situação complicada. Beatriz ficou em silêncio por um momento, seu olhar fixo na tela à sua frente. Papai nos machucou, ela finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Ele está tentando se redimir, eu sei, mas não é a mesma coisa. Tio Eduardo nunca nos abandonaria. Abracei minha filha, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Sua maturidade e percepção me surpreendiam e enchiam de orgulho. No dia seguinte, determinada a esclarecer as coisas com Eduardo, o encontrei na biblioteca. Ele estava ao telefone, sua voz animada de uma maneira que eu não ouvia há dias. Claro, Helena. Adoraria jantar com você amanhã à noite. Sim, conheço o restaurante. Nos vemos lá. Meu coração afundou. Estava prestes a me retirar silenciosamente quando Eduardo me notou. Mariana! Ele exclamou, um leve rubor tingindo suas bochechas. Eu não te vi aí. Desculpe, não quis interromper, murmurei, me virando para sair. Espere, ele chamou, sua voz suave. Precisamos conversar. Sentei-me na poltrona em frente a ele, meu coração batendo descompassado. Eduardo suspirou profundamente antes de falar. Helena, ela faz parte do meu passado. Um passado que achei que tinha deixado para trás. Mas vê-la novamente depois de tanto tempo, você ainda tem sentimentos por ela. Concluí, tentando manter minha voz firme. Não sei, ele admitiu. É complicado.
Mas, Mariana, o que construímos aqui, você, as crianças, isso é real, é precioso para mim. Assenti, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Entendo. Você precisa de tempo para descobrir o que realmente quer. Antes que Eduardo pudesse responder, Dona Carmen apareceu à porta, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhores, desculpem interromper, mas a menina Beatriz, ela sumiu. O pânico tomou conta de mim instantaneamente. Como assim sumiu? Ela saiu para pintar no jardim há algumas horas. Quando fui chamá-la para o lanche, não a encontrei em lugar nenhum. Meu mundo pareceu desmoronar. Enquanto eu estava aqui, perdida em meus próprios dilemas emocionais, minha filha havia desaparecido. As horas seguintes foram um borrão de atividade frenética. Eduardo mobilizou toda a equipe da mansão para procurar Beatriz. Ligamos para a polícia, para os amigos da escola, para todos os lugares que ela poderia ter ido. Foi Ricardo quem finalmente trouxe notícias. Ele apareceu na mansão, ofegante e com o rosto pálido. Encontrei-a, ele disse, mal conseguindo recuperar o fôlego. Ela está no antigo estúdio de arte da sua avó, Mariana. Aquele abandonado no centro da cidade. Sem pensar duas vezes, pulei no carro com Ricardo. Eduardo insistiu em nos acompanhar, manobrando sua cadeira de rodas para o banco de trás com uma agilidade surpreendente. O trajeto até o estúdio foi tenso, pontuado apenas pelas direções ocasionais de Ricardo. Quando finalmente chegamos, meu coração quase parou ao ver o estado decadente do prédio. «Beatriz!» chamei, minha voz ecoando pelas paredes descascadas. Um soluço baixo nos guiou até uma sala nos fundos. Lá estava ela, encolhida num canto, rodeada por telas empoeiradas e pincéis quebrados. «Oh, meu amor!» sussurrei, correndo para abraçá-la. «Desculpa, mãe!» Ela soluçou contra meu peito. Eu queria entender. Entender por que a vovó desistiu de pintar. Por que o papai desistiu da gente. Eu não quero desistir de nada. Segurei-a apertado, sentindo o peso de suas palavras. Ricardo se aproximou hesitante, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. «Filha», ele começou, sua voz embargada. «Eu cometi um erro terrível, mas prometo, nunca mais vou desistir de vocês. Nunca». Eduardo observava a cena de sua cadeira, seu rosto uma mistura de alívio e algo mais... determinação? No caminho de volta à mansão, com Beatriz adormecida em meus braços, percebi que esta crise havia trazido à tona verdades que não podíamos mais ignorar. Os sentimentos reprimidos, as dúvidas, os medos, tudo precisava ser enfrentado. Olhei para Ricardo, dirigindo em silêncio, e para Eduardo no banco de trás, sua mão repousando protetoramente sobre o ombro de Beatriz. Naquele momento, entendi que o verdadeiro desafio estava apenas começando. As escolhas que faríamos a seguir não afetariam apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Era hora de enfrentar nossos corações em conflito e decidir que futuro queríamos construir. Enquanto a mansão surgia no horizonte, prometi a mim mesma que, independentemente do que acontecesse, não desistiria, não da minha família, não dos meus sonhos, e certamente não do amor, fosse ele qual fosse sua forma final. Os dias que se seguiram ao incidente com Beatriz foram marcados por uma tensão palpável na mansão. O susto do desaparecimento dela havia abalado a todos, trazendo à tona emoções e verdades há muito tempo reprimidas. Eduardo, surpreendentemente, foi quem tomou a iniciativa de tentar normalizar a situação. Numa manhã ensolarada, ele nos reuniu no jardim, eu, as crianças, e até mesmo Ricardo, que havia se tornado uma presença mais constante desde o ocorrido. «Acho que está na hora de termos uma conversa franca», Eduardo começou, seu olhar percorrendo cada um de nós. Os últimos meses trouxeram mudanças significativas para todos, e é evidente que há questões que precisamos resolver. Ricardo assentiu, lançando um olhar hesitante em minha direção. «Concordo. Acho que devo a todos vocês uma explicação mais completa sobre... bem, sobre tudo». Senti meu coração acelerar. Parte de mim temia o que estava por vir, mas outra parte ansiava por respostas que há muito tempo buscava. Ricardo respirou fundo antes de continuar. «A verdade é que, há alguns anos, eu me envolvi em negócios escusos. Dívidas de jogo, sim,
Mas também investimentos ilegais. Quando as coisas começaram a desmoronar, entrei em pânico. Achei que fugir era a única saída, que estava protegendo vocês ao me afastar. Suas palavras caíram como bombas. Beatriz, sentada ao meu lado, agarrou minha mão com força. Lucas e Sofia, embora jovens demais para entender completamente, perceberam a seriedade do momento e permaneceram em silêncio. Mas percebi, tarde demais, que minha covardia só causou mais dor. Ricardo continuou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Passei os últimos meses tentando consertar as coisas, pagar minhas dívidas, legais e morais. E agora só quero uma chance de fazer parte da vida de vocês novamente, da forma que puder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi Eduardo quem finalmente o quebrou. Ricardo, ele disse, sua voz surpreendentemente gentil. Obrigado por sua honestidade. Sei que não deve ter sido fácil. Olhei para Eduardo, surpresa com sua reação. Ele continuou. Acho que todos nós temos nossos segredos e arrependimentos. Eu mesmo... Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus antes de continuar. Eu não fui completamente honesto sobre o meu acidente. Não foi apenas um infortúnio aleatório, como deixei todos acreditarem. Meu coração disparou. O que mais havia para ser revelado? Na verdade, o acidente ocorreu depois de uma festa em que eu havia bebido demais. Estava celebrando o fechamento de um negócio importante. Um negócio que não era exatamente ético. O acidente foi um despertar brutal. Perdi o uso das pernas, mas ganhei uma nova perspectiva sobre a vida. Beatriz, sempre perspicaz, foi a primeira a quebrar o silêncio que se seguiu. É por isso que você nos acolheu, não é, tio Eduardo? Você estava tentando se redimir? Eduardo sorriu tristemente. Em parte sim, mas também... Vocês trouxeram algo à minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Propósito. Alegria. Uma sensação de família que eu havia perdido há muito tempo. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. As revelações, as emoções cruas. Tudo era demais. E quanto a Helena? As palavras saíram de minha boca antes que eu pudesse contê-las. Eduardo suspirou. Helena, ela representa uma parte do meu passado que pensei que queria recuperar. Mas percebi, durante nosso jantar, que às vezes o passado deve permanecer no passado. O que temos aqui, agora, é mais real e precioso do que qualquer lembrança. Seu olhar encontrou o meu, cheio de uma emoção que fez meu coração saltar. Ricardo pigarreou, chamando nossa atenção. Eu entendo se não há mais lugar para mim aqui. Mas quero que saibam que estou comprometido em ser um pai melhor, em fazer a coisa certa daqui para frente. As crianças olharam para mim, seus olhos cheios de perguntas não formuladas. Percebi que o próximo passo dependia de mim. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos e emoções turbulentos. Ricardo, você nos magoou profundamente. A confiança que tínhamos, ela não pode ser simplesmente reconstruída da noite para o dia. Ele assentiu, abaixando a cabeça. Mas, continuei, você é o pai das crianças. E se está realmente comprometido em fazer a coisa certa, então acho que podemos trabalhar em uma forma de você fazer parte de nossas vidas. Os olhos de Ricardo se iluminaram com esperança. As crianças, especialmente Lucas e Sofia, pareceram aliviadas. Voltei-me para Eduardo, meu coração acelerado. E você, Eduardo? Você se tornou uma parte essencial de nossas vidas. O que construímos aqui é especial, é real. Um sorriso largo se espalhou pelo rosto de Eduardo. Ele estendeu a mão, entrelaçando seus dedos nos meus. Então, o que fazemos agora? Perguntou Beatriz, sua voz carregada de emoção. Olhei para os rostos ao meu redor. Meus filhos, Ricardo, Eduardo. Cada um carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios arrependimentos. Mas também vi esperança. Vi a possibilidade de cura e de um novo começo. Agora, respondi, apertando a mão de Eduardo e sorrindo para meus filhos. Agora começamos de novo. Juntos. Como uma família. Não convencional, talvez, mas uma família mesmo assim. Naquele momento, sob o sol do jardim, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. O caminho à frente não seria fácil. Havia muito a ser resolvido, muito a ser curado.
mas pela primeira vez em muito tempo, senti verdadeira esperança. As revelações daquele dia marcaram o início de um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo de honestidade, de perdão e de amor em suas mais diversas formas. Enquanto observava Ricardo brincando com as crianças e sentia o toque reconfortante de Eduardo em minha mão, soube que, independentemente dos desafios que viessem, enfrentaríamos juntos. A mansão, que antes parecia um refúgio temporário, agora se firmava como o alicerce de nossa nova realidade. Uma realidade construída não sobre segredos e arrependimentos, mas sobre verdade, aceitação e a promessa de um futuro melhor. As semanas que se seguiram às revelações no jardim trouxeram consigo uma sensação de renovação. Era como se o ar na mansão tivesse se tornado mais leve, mais fácil de respirar. No entanto, com essa nova leveza, vieram também novos desafios e ajustes. Ricardo, fiel à sua palavra, tornou-se uma presença mais constante na vida das crianças. Não mais como o pai ausente e misterioso, mas como alguém determinado a reconstruir os laços que havia rompido. Suas visitas, antes tensas e carregadas de culpa, agora tinham um tom de esperança cautelosa. Numa tarde ensolarada, enquanto observava Ricardo ensinando Lucas a andar de bicicleta no jardim da mansão, Eduardo se aproximou em sua cadeira de rodas. "Você está bem com isso?" Ele perguntou suavemente, seus olhos buscando os meus. Respirei fundo antes de responder. "É estranho, sabe? Uma parte de mim ainda quer ficar com raiva, guardar rancor. Mas ver as crianças felizes, isso é mais importante que qualquer mágoa que eu possa ter." Eduardo assentiu, um sorriso compreensivo em seus lábios. "Você é uma mulher incrível, Mariana. Sua capacidade de perdoar, de colocar seus filhos em primeiro lugar, é inspiradora." Senti meu rosto esquentar com o elogio. Nossa relação, embora ainda não definida em termos convencionais, havia se aprofundado desde as revelações. Havia uma intimidade, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Foi Beatriz quem trouxe a próxima grande mudança em nossas vidas. Numa noite, durante o jantar, ela fez um anúncio que pegou a todos de surpresa. Eu fui selecionada para participar de uma exposição de jovens artistas!" Ela exclamou, seus olhos brilhando de excitação. A mesa explodiu em congratulações. Eduardo, em particular, parecia radiante. "Isso é maravilhoso, Beatriz!" Ele exclamou. Sabia que seu talento seria reconhecido. No entanto, à medida que os detalhes da exposição foram sendo revelados, um novo desafio se apresentou. A exposição seria realizada em São Paulo, a várias horas de distância da mansão. "Eu preciso estar lá por pelo menos 2 semanas", Beatriz explicou, sua voz uma mistura de empolgação e apreensão, "para preparar minha instalação e participar dos eventos." Olhei para Eduardo, depois para Ricardo, que havia se juntado a nós para o jantar. A logística parecia complicada, mas a determinação em seus olhos era clara. Faríamos isso funcionar. "Vamos todos", Eduardo declarou, para surpresa de todos. "Podemos alugar uma casa em São Paulo por algumas semanas. Será como umas pequenas férias em família." A ideia, embora ousada, foi recebida com entusiasmo geral. Nas semanas que se seguiram, mergulhamos nos preparativos. Eduardo cuidou das acomodações, encontrando uma casa adaptada para sua cadeira de rodas. Ricardo se ofereceu para ajudar com o transporte das obras de Beatriz. À medida que o dia da partida se aproximava, senti uma mistura de emoções borbulhando dentro de mim. Excitação pela oportunidade de Beatriz, orgulho por seu talento, mas também uma pontada de apreensão. Esta seria a primeira vez que nossa nova dinâmica familiar seria testada fora do ambiente controlado da mansão. Na véspera da viagem, encontrei Eduardo na biblioteca, imerso em pensamentos. 1 centavo por seus pensamentos. Brinquei, sentando-me ao seu lado. Ele sorriu, pegando minha mão. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há 1 ano eu estava sozinho nesta mansão, amargo e resignado. Agora, estou prestes a viajar com uma família que se tornou minha de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Eduardo, antes que eu pudesse continuar, ele me puxou para mais perto, seus lábios encontrando os meus em um beijo suave e cheio de promessas. Quando nos separamos,
Vi em seus olhos o reflexo do que sentia em meu coração: amor, gratidão e a promessa de um futuro juntos. A viagem para São Paulo foi uma aventura por si só. Com 3 crianças animadas, um ex-marido em busca de redenção, um namorado, pois era isso que Eduardo havia se tornado, em cadeira de rodas e uma coleção de obras de arte, era de se esperar alguns contratempos. No entanto, à medida que nos instalávamos na casa alugada e mergulhávamos na atmosfera vibrante da cidade, senti uma nova energia tomando conta de todos nós. Beatriz floresceu diante de nossos olhos. Vê-la interagindo com outros jovens artistas, defendendo apaixonadamente sua visão artística, encheu-me de um orgulho que mal podia conter. Lucas e Sofia, por sua vez, absorviam as novas experiências com entusiasmo infantil. Visitas a museus, passeios em parques e a emoção de ver a obra de sua irmã exposta os mantinham constantemente maravilhados. Ricardo, para minha surpresa, mostrou-se incrivelmente útil durante toda a estadia. Ele se encarregou de grande parte da logística, desde o transporte das obras até a garantia de que todos estivessem onde precisavam estar na hora certa. Uma noite, enquanto observávamos Beatriz em uma roda de conversa com outros artistas, Ricardo se aproximou de mim. "Mariana", ele começou, sua voz baixa e séria. "Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas quero que saiba que estou genuinamente feliz por você e Eduardo. Vocês formam uma bela família." Suas palavras, sinceras e desprovidas de qualquer ressentimento, tocaram-me profundamente. "Obrigada, Ricardo. Isso significa muito." A noite de abertura da exposição chegou rápido demais, e ao mesmo tempo não rápido o suficiente. Beatriz estava radiante em um vestido que havíamos escolhido juntas, sua confiança brilhando mais que qualquer joia. Enquanto circulávamos pela galeria, observando as reações às obras de Beatriz, senti Eduardo apertar minha mão. "Olhe para ela", ele sussurrou, seus olhos brilhando de emoção. "Ela está brilhando." E realmente estava. Beatriz se movia entre os convidados com uma graça e maturidade que me surpreenderam. Sua arte, uma série de pinturas que capturavam a essência de nossa jornada familiar, desde os momentos sombrios até a luz que agora permeava nossas vidas, estava sendo recebida com elogios entusiasmados. Naquele momento, rodeada por minha família, convencional e não convencional, senti uma onda de gratidão me inundar. Olhei para Eduardo, para Ricardo brincando com Lucas e Sofia em um canto, para Beatriz no centro das atenções, e soube que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos. A viagem a São Paulo não era apenas sobre a exposição de Beatriz. Era sobre nós, como família, dando um passo corajoso em direção ao futuro. Um futuro que, embora incerto, parecia brilhante e cheio de possibilidades. Enquanto a noite avançava e a exposição chegava ao fim, percebi que estávamos no limiar de um novo capítulo. Um capítulo que prometia desafios, é claro, mas também alegrias, crescimento e, acima de tudo, amor em suas mais diversas e belas formas. O retorno à mansão, após as semanas intensas em São Paulo, trouxe consigo uma sensação de mudança no ar. Era como se tivéssemos deixado para trás não apenas uma cidade, mas também os últimos vestígios de nossas antigas inseguranças e medos. Beatriz voltou transformada. O sucesso de sua exposição não apenas impulsionou sua confiança artística, mas também pareceu curar algumas das feridas emocionais que o abandono de Ricardo havia deixado. Ela passava horas em seu novo ateliê, um espaço que Eduardo havia mandado preparar como surpresa durante nossa ausência. Numa tarde ensolarada, enquanto observava Beatriz pintando no jardim, Eduardo se aproximou, seu rosto iluminado por um sorriso misterioso. "Tenho uma notícia", ele disse, sua voz tremendo levemente de excitação. "Lembra-se daquele médico que conhecemos em São Paulo?" Ele me ligou. "Há um novo tratamento experimental. Ele acha que eu posso ser um bom candidato." Meu coração disparou. "Eduardo, isso é incrível. Mas é seguro?" Ele assentiu, pegando minhas mãos nas suas. "Há riscos, claro. Mas, Mariana, pela primeira vez em anos, sinto que há uma chance real de eu voltar a andar." As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções.
Enquanto Eduardo se preparava para o tratamento, que envolveria uma série de cirurgias e terapias intensivas, o restante de nós nos mobilizamos para oferecer todo o apoio possível. Ricardo, surpreendentemente, foi quem assumiu a liderança em organizar os detalhes práticos. Ele usou seus contatos para garantir que Eduardo tivesse acesso aos melhores especialistas e equipamentos. Sua dedicação em ajudar o homem que, em outras circunstâncias, poderia ter sido visto como um rival, tocou a todos nós profundamente. A primeira cirurgia foi um teste de nervos para toda a família. Passamos horas na sala de espera, as crianças adormecidas em cadeiras desconfortáveis, Ricardo andando de um lado para o outro, e eu rezando silenciosamente, agarrando-me à esperança com todas as minhas forças. Quando o médico finalmente apareceu, seu sorriso disse tudo antes mesmo que ele falasse. A cirurgia foi um sucesso. Agora começa o verdadeiro trabalho. Os meses que se seguiram foram uma prova de perseverança e amor. Eduardo enfrentou dias de dor intensa e frustração, momentos em que o progresso parecia impossivelmente lento. Mas a cada pequena vitória, um dedo do pé que se movia, uma sensação que retornava, víamos a esperança reacender em seus olhos. As crianças se tornaram suas maiores torcedoras. Lucas, em particular, assumiu o papel de assistente de fisioterapia, sempre pronto com uma palavra de encorajamento ou uma piada para levantar o ânimo. Numa tarde memorável, cerca de 6 meses após a primeira cirurgia, estávamos todos reunidos na sala de estar quando Eduardo fez um anúncio que deixou todos sem fôlego. "Quero tentar ficar de pé", ele disse, sua voz firme apesar do nervosismo evidente em seus olhos. Com o coração na garganta, assistimos enquanto ele lentamente se erguia de sua cadeira, apoiando-se pesadamente em suas muletas. Por um momento, pareceu que suas pernas não aguentariam o peso, mas então, com um esforço visível, ele se endireitou completamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos de alegria das crianças. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de todos. Até mesmo Ricardo, normalmente tão contido, não conseguiu esconder sua emoção. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Eduardo me chamou para o jardim. A lua cheia banhava tudo com uma luz prateada, criando uma atmosfera quase mágica. "Mariana", ele começou, sua voz embargada de emoção. "Estes últimos meses... Não, este último ano foi uma jornada que eu nunca poderia ter imaginado. Você e as crianças trouxeram luz para a minha vida quando eu achava que estava condenado à escuridão." Senti as lágrimas se formando em meus olhos enquanto ele continuava. "Sei que nossa situação não é convencional. Temos um passado complicado, desafios pela frente. Mas se essa experiência me ensinou algo, é que o amor, o verdadeiro amor, pode superar qualquer obstáculo." Meu coração acelerou quando ele, com um esforço visível, se ajoelhou diante de mim. "Mariana, você me daria a honra de se casar comigo? De construirmos oficialmente esta família maravilhosa que já formamos no coração?" Entre lágrimas e risos, respondi com um sim entusiasmado, selando nossa promessa com um beijo apaixonado. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de preparativos para o casamento e contínuo progresso na recuperação de Eduardo. Decidimos por uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas nossos amigos mais próximos e família. No grande dia, enquanto eu caminhava pelo corredor improvisado entre as flores do jardim, meu coração transbordava de emoção. Eduardo estava lá, de pé, apoiado em uma bengala, mas firme e radiante. Ao seu lado, Lucas e Sofia sorriam largamente, enquanto Beatriz, minha dama de honra, mal continha as lágrimas. E lá, um pouco afastado, estava Ricardo. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e vi em seus olhos não ciúme ou arrependimento, mas uma genuína felicidade por mim. Ele havia encontrado seu lugar em nossa família não convencional, e sua presença ali era um testemunho de quanto todos nós havíamos crescido. Quando trocamos nossos votos, prometi a Eduardo não apenas amor e fidelidade, mas também parceria em todos os desafios que ainda estavam por vir. Prometi ser sua força quando ele fraquejasse, sua luz nos momentos de escuridão, assim como ele havia sido para mim. A festa que se seguiu foi uma celebração não apenas de nosso amor, mas de nossa jornada coletiva.
Dançamos. Sim, Eduardo dançou, ainda que lentamente. Rimos. E nos maravilhamos com o caminho sinuoso que nos trouxe até ali. Mais tarde naquela noite, observando nossa família reunida, Eduardo conversando animadamente com Ricardo, as crianças correndo pelo jardim iluminado por lanternas, senti uma profunda sensação de plenitude. Nossa história não havia sido fácil. Houve momentos de dor, de dúvida, de quase desistência. Mas através de tudo isso, encontramos força um no outro. Construímos uma família que, embora não convencional, era baseada em amor, compreensão e aceitação. Enquanto o sol se punha no horizonte, marcando o fim deste capítulo e o início de muitos outros, eu sabia que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos, como uma família, como um. E assim, sob o céu estrelado, cercada por aqueles que amava, dei as boas-vindas ao novo amanhecer de nossas vidas, grata por cada desafio que nos trouxe até ali e ansiosa por todas as aventuras que ainda estavam por vir. Este é o 8º e último capítulo da nossa telenovela. Amarrei os pontos principais da história, trazendo uma conclusão satisfatória para a jornada dos personagens. O capítulo tem aproximadamente 1.300 palavras, dentro do limite estabelecido.